100 mil mortos. Atingimos ontem, de modo oficial, porque nós sabemos que essa marca já havia sido atingida muito tempo antes, a marca de 100 mil mortos pela Covid-19. Eu gostaria de prestar as minhas solidariedades a todos que tiveram amigos, parentes, filhos, filhas, pais, mães, avós, avós, tios, tias, amigos, amigas, que foram vitimados pela Covid-19 no nosso país. Chegamos à marca de 100 mil mortos. Isso já era falado há muito tempo que nós atingiríamos a marca. E parecia que, ao atingir a marca de 100 mil mortos, o vírus ele iria parar. Ele magicamente iria desaparecer. Pelo menos é como se nós tivéssemos essa sensação. Que o vírus ele iria se saciar, se satisfazer com 100 mil mortos. Mas o vírus ele não está satisfeito com 100 mil mortos. O vírus ele quer 200 mil mortos. E se nós mantivermos essa marca de 1000 mortes por dia, até o final do ano, nós teremos 200 mil mortes. É muito triste que nós tenhamos atingido essa marca de 100 mil mortos. Não era para isso ter acontecido. Nós sabemos, não era. Não era porque o vírus não surgiu no nosso país. O vírus ele veio vindo para o Brasil. Ele começou na China em novembro, dezembro de 2019. E ele começou a migrar à Europa, passando pelos países europeus, chegando nos Estados Unidos, para depois se instalar no nosso país. Em março de 2020. Nós tivemos meses para planejar medidas de contingenciamento. Nós tivemos meses para fazermos planejamentos ou planos de ação para evitar que o vírus fosse tão mortal aqui no nosso país. Mas nós não evitamos. É uma gripezinha, disse o presidente. Imagina se fosse uma gripezona. Quantos brasileiros não teriam morrido se não fosse uma gripezinha? E daí? Disse também Bolsonaro. Você quer que eu faça o quê? Eu não sou coveiro. Todas essas foram falas do presidente. Um presidente omisso, um presidente covarde. Um presidente covarde de seguidores também covardes. Porque eles querem retirar a culpa de Bolsonaro. A culpa ela é dos governadores, a culpa ela é dos prefeitos, a culpa ela é do STF, mas a culpa não é do presidente da República. Se Bolsonaro não é responsável pela vida dos brasileiros, o que ele está fazendo lá como presidente da República? Prefeitos têm sua culpa, governadores têm a sua culpa, mas o maior culpado é Bolsonaro. A pandemia aumenta e nós não temos alguém capacitado para ocupar o cargo de ministro da Saúde. E nós temos que ouvir Bolsonaro na quinta-feira dizer que Pazuello faz um excelente trabalho. Por que Pazuello faz um excelente trabalho? Porque ele atingiu a meta que o Bolsonaro queria, de 100 mil mortos? O vírus, ele consegue se projetar mais no Brasil porque ele encontrou um ambiente perfeito com um presidente que se fundiu ao vírus, assim como Donald Trump se fundiu. Ao invés de promover a segurança do povo, Bolsonaro brinca com caixinha de cloroquina. Ao invés de promover distanciamento social, Bolsonaro jogou a população para a morte. E se você acha que isolamento social cura a Covid-19, ou se você espera que a Covid-19 seja curada com isolamento social, você está errado. Como um tonto que veio num vídeo passado meu, num comentário, dizendo que isolamento social não cura a Covid-19. Vindo de modo irônico, falar que eu estava errado por pregar o isolamento social. Não, você é um tonto, você é um idiota. Achar que isolamento social cura a Covid-19 é a mesma coisa que você pegar um abacaxi e esperar que ele tenha um comportamento de um cachorro. Covid-19 não é
curada com o isolamento social. O isolamento e o distanciamento social, eles servem para evitar a transmissão. Eles servem para evitar o contágio. E ele não é a forma ideal, mas ela é a melhor forma de combater a Covid-19. Porque mesmo em isolamento social, você pode acabar se contaminando. Você vai até o supermercado, pega um produto, manuseia esse produto e aí você pode se contaminar. Ah, mas eu não vou ao supermercado, mas as compras precisam chegar até você. Você precisa comer, você precisa se alimentar, você precisa comprar mantimentos e esses mantimentos eles podem chegar até você e se não for feita a higienização correta, a higienização apropriada, você pode pegar a Covid-19. Mas o isolamento, o distanciamento social, hoje, eles são a melhor forma de prevenir a doença. Porque não existe uma cura, não existe um medicamento. Cloroquina, como quer propagar o Alexandre Garcia de modo mentiroso, ela não cura Covid-19. Não há comprovação que o medicamento tenha efeitos que possam curar a doença. O que nós temos hoje? Não há cura para a doença, não há vacina para a doença. O que nós podemos fazer é nos isolarmos, evitarmos o contato. E as pessoas falam, quem defende isolamento social ou é rico, ou é vagabundo, ou é preguiçoso. Não, se você fala isso, você é um completo de um imbecil. Você é um idiota. Não há outra palavra para descrever. Os mais pobres não puderam fazer o isolamento social, porque o incompetente do presidente Bolsonaro não fez os planos econômicos necessários para que as pessoas pudessem, mesmo em suas casas, ficar em isolamento. Porque o incompetente do presidente não liberou os R$ 600 a tempo, fez com que as pessoas ficassem em filas na Caixa Econômica Federal, correndo o risco de contágio, dificultou ao máximo para que as pessoas pudessem adquirir esse auxílio. Dificultou ao máximo o dinheiro para as pequenas empresas. E aí o que aconteceu? Facilitou a vida dos bancos, como sempre. E nessa pandemia, os bancos conseguiram sair com bons resultados. Toda a população sofrendo com a crise econômica, toda a população sofrendo com crise sanitária e com a crise social e os bancos indo muito bem, obrigado. Mas se a Covid-19, além do caso, vamos mudar a frase, além de todas as mortes, de todas as famílias que a Covid-19 arruinou, a Covid também revelou uma faceta cruel, uma faceta bárbara, uma faceta maldosa de uma parcela considerável de brasileiros. Isso é o que me deixa mais preocupado. No começo da pandemia, eu estava conversando com uma dona de um restaurante numa cidade perto daqui da minha casa. A cidade tem ali 35 mil habitantes, uma cidade pequena, eu estava conversando sobre a Covid-19. Falei, eu vi que teve um caso de pessoa que morreu. Ela falou assim, mas era um idoso, já estava no asilo, tinha 92 anos. Eu falei, poxa, mas ele morreu, né? Vai saber mais quanto tempo que ele poderia viver se não fosse a Covid-19. Ele falou assim, mas pô, já estava, né? Vai falar que a culpa é da Covid? Aquilo me embrulhou o estômago de uma forma que eu fiquei assim, perplexo. Não há mais, em algumas pessoas, a empatia, o sentimento de cuidado com o próximo. Morreu? Se morrer, morreu, como falou o prefeito de uma cidade que foi caçado recentemente. As pessoas, elas se barbarizaram de uma forma que elas não conseguem mais sentir compaixão pelo próximo. E o presidente até mesmo falou, poxa, minha mãe, né, minha avó já viveu muito, se ela morrer. Talvez esse seja... É claro, não há... Eu ia falar, talvez esse seja o pior saldo, não é pior do que as 100 mil mortes. Porque essas pessoas, até o final de 2018, elas... Até o final de 2018, não, perdão, até o final de 2019... Todas as pessoas que morreram por Covid-19, elas não esperavam morrer dessa doença até o final do ano passado. E é engraçado que muitos bolsonaristas apoiam o presidente da República com relação à Covid-19.
Elas se chocam pela segurança pública. São 60 mil assassinatos no ano. Covid-19 vai passar. Vai ser o dobro, o triplo, e vocês não se chocam. A barbárie que a Covid-19 revelou no nosso país é algo que é assustador. Não é tão assustador quanto o vírus em si, mas é algo que de fato nos assusta. A falta de capacidade das pessoas se sensibilizarem, a falta da capacidade das pessoas se preocuparem com o próximo, o egoísmo, o individualismo e a maldade. Porque muitos têm a maldade. Você não se solidarizar com a pessoa que teve a sua vida abreviada pela Covid-19, não é que ela teve um câncer que naturalmente surgiu, foi evoluindo. Não, a pessoa estava bem, como o Rodrigo Rodrigues estava bem, teve a doença, em 15 dias morreu. Se você não fica chocado com isso, se você não fica solidarizado com isso, perdão, mas você é um nada. Você não vale absolutamente nada. Você está morto por dentro já há muito tempo. Se você falou que essa doença só mata idoso, você é um cretino. Você é um cretino. E essa política de Bolsonaro, ela é uma política extremamente cruel. Que ele propaga a imunidade de rebanho. Ou seja, os fortes precisam sobreviver. Os fortes vão sobreviver e os fracos vão morrer. 100 mil pessoas eram fracos. Todas as pessoas que morreram, então elas eram fracas. As 100 mil mortes, todos eles mereciam morrer porque eles eram fracos, eles eram incapazes de combater a Covid-19. Você é um cretino se você pensa nisso. Não há predicados suficientes para qualificar você. E o pior de tudo é que muitos desses se dizem cristãos, se dizem católicos. Que Deus tenha misericórdia da alma de cada um de vocês, porque vocês são os bandidos. Para não dizer outro termo. Minha solidariedade a todos aqueles que tiveram entes queridos que faleceram por conta da Covid. Por todos aqueles que ainda vão falecer. Porque o grande responsável por todas essas mortes ainda continua andando por aí com a sua caneta Bic em Brasília, sendo um próprio agente de propagação do vírus. E todos aqueles que apoiaram essa política, Eduardo Pazuello, Augusto Heleno, Sérgio Moro, agora fez um post criticando, mas Sérgio Moro também apoiava esse governo. Temos que lembrar que ele era ministro. Eduardo Bolsonaro, Carlos Bolsonaro, Flávio Bolsonaro, Siqueira Júnior, Alexandre Garcia, Eduardo Pazuello, Braga Neto, o Luiz Eduardo Ramos, Hamilton Mourão, todos, é claro que não foi possível citar todos, mas eu gostaria muito de citar todos. Todos vocês são culpados. Todos vocês são culpados pela Covid-19. Alan dos Santos também é outro. Todos que apoiaram essa política genocida de Bolsonaro com a Covid-19. Essas pessoas, elas terão ainda as suas contas a pagar por conta desse posicionamento. Pode ser que eles acabem indo à justiça, tenham que responder penalmente pelas maldades que fizeram. Mas mesmo que eles não respondam, um dia o mundo dará a volta.
Siqueira Júnior já pagou, né? Criticava o isolamento social, foi lá, fez todo um show no seu programa e depois pegou, quase morreu. Que interessante como o mundo gira, né, Siqueira? Mas quantas pessoas Siqueira Júnior não matou ao incentivar as pessoas a saírem da rua? Quantas? Quantas pessoas ele não contaminou ao falar em rede nacional que o isolamento social era praticamente uma frescura, mas em outras palavras falou isso mesmo? Quantas pessoas, quantas famílias ele não destruiu fazendo esse tipo de propaganda nefasta, esse tipo de propaganda maldosa na televisão? Quantas? Nós nunca iremos saber. Quantas pessoas você também não passou a Covid-19, não ajudou a transmitir por conta do seu posicionamento? É muito cruel que nós tenhamos que continuar vivendo isso. Esse isolamento que parece que não tem fim. E mesmo que o comércio abra, mesmo que as cidades elas voltem ao normal, nós vamos continuar com esse maldito vírus permeando a nossa sociedade. Porque, acima de tudo, esse é um vírus político. Porque a forma como foi utilizado, a forma como foi escolhida para combater esse vírus é uma forma política, foi uma decisão política do presidente Bolsonaro. Ele que decidiu ir contra os governadores, ele que decidiu defender a hidroxicloroquina, ele que decidiu boicotar o isolamento social. Então o vírus ele é político. E as mortes são de responsabilidade de Bolsonaro e de todos aqueles que apoiam essa política. A minha consciência está tranquila. Porque isso eu nunca apoiei. E no dia que eu tiver o meu acerto de contas, desse pecado eu não vou sofrer. Eu não vou ter as minhas mãos sujas por mortes que eu causei pela minha irresponsabilidade. A minha solidariedade a todos os familiares que tiveram seus entes queridos que faleceram. Que Deus possa acalentar a alma de cada um de vocês, acalentar o espírito, confortar no sofrimento. E eu não uso o nome de Deus em vão. Essa é a primeira vez que eu uso o nome, que eu uso a palavra Deus, que eu uso Deus aqui nos meus vídeos. Porque eu não sou como muitos que inclusive apoiam Bolsonaro, que usam Deus como cabo eleitoral. Comigo não é assim. Mas nesse momento, como no Evangelho de domingo de hoje, né? Pedro está na barca, o mar está turbulento, há um vento forte, e Jesus sai do monte após fazer o milagre da multiplicação dos pães e vai ao encontro da barca. O que é a barca? A barca é a igreja. A barca é retratada sempre como sendo a igreja, onde estão os fiéis. Pedro é o fiel. E naquele momento de tempestade, às 3 horas da manhã, que é a hora da misericórdia, porque Jesus é crucificado às 3 horas da tarde, é o horário da paixão. Quando está tudo escuro, 3 horas da manhã, Jesus vem no momento de turbulência, no momento de escuridão, no momento de trevas. Deus vem para confortar os seres humanos, para confortar as nossas almas. E depois que ele resgata Pedro, que estava afogando porque não teve fé suficiente, a tempestade passa. Então, se essa é a forma que nós temos, essa é a única forma que nós temos nesse momento de acalentar os nossos corações, que Deus possa acalentar o coração de cada um de vocês que tiveram seus familiares abreviados por conta da Covid-19. E que nós tenhamos força, porque o vírus continua. E o próximo passo é chegar a 200 mil mortos. E, infelizmente, nós possivelmente vamos chegar. Muitas pessoas comemoram, né? O Átila Yamarino falou em 1 milhão, chegamos só a 100 mil, só a 100 mil. Você é um cretino que fala isso. Que Deus tenha misericórdia de todos que ajudaram na
da morte das pessoas propagando desinformação, e que Deus também possa possa acalentar os corações que estão aflitos, que estão sofrendo por conta de cada uma dessas 100 mil mortes.